Bom dia. Termo geral de uma PA. Uma PA pode ser representada por A índice 1, A índice 2, A índice 3, ou numa linguagem bem simples, A1, A2, A3, A4, AN. AN porque uma PA pode ter 10 termos, 15 termos, 20 termos, qualquer valor. Na aula anterior, vimos que para calcular a razão, basta pegar o segundo termo e diminuir com o primeiro, nós temos a razão. Para achar o segundo termo, é igual ao primeiro mais uma razão. O terceiro termo é igual ao primeiro mais duas razões. O quarto termo é igual ao primeiro mais três razões. Observe que aqui, 3, aqui 2, diminuiu uma unidade. Aqui é 4, aqui é 3, então diminuiu uma unidade. Então, se aqui é n menos 1, porque sempre vai diminuir uma unidade. Esta fórmula aqui é a fórmula do termo geral de uma PA. Com esta fórmula é possível achar qualquer valor ou qualquer termo de uma PA, onde R é a razão, N, número de termos, A1 é o primeiro termo e AN, o termo geral. Só para reforçar, temos aqui A índice 12, ou seja, um 12º termo de uma PA, é igual ao primeiro mais 11 razões. De maneira bem simples, é o mesmo que você pegar os índices e fazer a subtração. 12 menos 1, 11. Se eu quero o 32º termo, é igual a 1 mais 31 razões, ou seja, 32 menos 1 igual a 31. Se eu tenho o 10º termo e o quarto termo, então eu vou colocar A10, que é igual a 4, mais. Para saber o número que eu vou multiplicar a razão, basta subtrair os índices aqui, 10 menos 4 igual a 6. Então, A10 é igual a 4 mais 6 razões. Exemplo. Calcule o 20º termo da PA, 26, 31, 36, reticências. Pegando os dados. Calcule o 20º termo. Então, essa PA vai ter 20 termos. Então, N igual a 20. Se nós temos uma PA iniciada aqui, o que está aqui no início é o primeiro termo. Então, A1 igual a 26. Se temos termos consecutivos, conseguimos calcular a razão. É o segundo termo menos o primeiro. Então, é 31 menos 26. 31 menos 26, 5. Então, a razão dessa PA é 5. E está pedindo o 20º termo, que é o A20. Montando a equação, A20 é igual a 1 mais 19 razões. A20 é igual, substituindo o A1 é 26, então no lugar de A1 eu coloquei 26, mais 19 vezes R. O R é a razão, que é 5. Primeiro multiplica, 19 vezes 5 dá 95, mais 26, 121. Número 2. Em uma PA de razão 9, o 10º termo vale 98. Qual é seu segundo termo? Pegando os dados. Então, em uma PA de razão 9, então R igual a 9. O 10º termo, então essa PA tem 10 termos, então N igual a 10. O 10º termo vale 98, então A10 é igual a 98. Qual é o segundo termo? Quer saber o segundo termo, A2. Montando a equação. Quando a gente vai montar a equação, é sempre o termo da frente que é igual ao termo anterior. Ou seja, o 10º termo está depois do segundo termo. Então, A10 é igual a A2. Por que utilizamos aqui o A2? Porque é o que nós temos, é o que se pede aqui. Então, A10 igual a 2 mais. Para saber esse número aqui, basta subtrair os índices. 10 menos 2, 8 razões, 8 R's. A10 tem o valor dele, 98. Então, 98 igual a 2 mais 8 vezes a razão. A razão é 9, então 8 vezes 9. Resolvendo a multiplicação, então a gente vai repetir, 98 igual a 2 mais
8 vezes 9, 72. 72 está positivo, passa negativo. Então, A2 é igual a 98 menos 72, que é igual a 26. Terceiro exemplo. Preparando-se para uma competição, um atleta corre sempre 400 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Sabe que no sexto dia ele correu 3,2 quilômetros. Qual é a distância percorrida pelo atleta no segundo dia? Então, nós temos aqui alguns dados. Primeira coisa, nós temos unidades de medida, metros e aqui quilômetros. Em matemática, quando a gente vai calcular determinada coisa, se tem unidades de medidas diferentes, a gente tem que transformar e usar somente uma. Ou a gente transforma tudo em metros, ou a gente transforma em quilômetros para utilizar. Eu achei melhor transformar o quê? 400 metros e os 3,2 quilômetros também em metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 3,2, x. Regrinha de 3 simples, é só multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 3,2 vezes 1.000, 3.200 metros. Então, 3,2 quilômetros que ele correu no sexto dia é igual a 3.200 metros. Pegando os dados. Preparando-se uma competição, o atleta corre sempre 400 metros a mais a distância percorrida no dia anterior. Em PA, tudo que aumenta ou diminui na mesma quantidade é a razão. Então, se ele sempre aumenta 400 metros, então 400 é a razão. N é igual a 6 porque ele correu 6 dias. O A6 é o sexto dia. Então, no sexto dia, ele correu 3,2 quilômetros, que é o mesmo que 3.200 metros. Então, A6, 3.200 metros. Qual a distância percorrida no segundo dia? Então, ele quer saber o valor do A2. Montando a equação. É sempre o termo da frente igual ao termo anterior, né? O sexto dia é depois do segundo dia. Então, A6 é igual a A2 mais... Para saber o valor aqui, é só subtrair aqui, ó, 6 menos 2, 4 razões. O A6 é 3.200, então no lugar do A6, coloquei 3.200. O A2 não tem, que é o que está pedindo, mais 4 vezes a razão que é 400. Substituir aqui. Multiplicando, então eu vou repetir, 3.200 igual a A2 mais 4 vezes 400, 1.600. Tá positivo, passa negativo. A2 é igual a 3.200 menos 1.600, que é igual a 1.600 metros.